Saúde. Olá, Jovem Pan Saúde, aqui no ar. Hoje para falar de um assunto importante, aliás, um mês mobilizado para conscientização sobre o câncer de próstata, Novembro Azul. E hoje vamos receber dois especialistas, dois gigantes no assunto, para trazer orientações, informações e ajudar, não é, a você que está nos acompanhando a entender um pouco mais sobre essa doença, que tem uma alta chance de cura, mas que acaba sendo negligenciada pelos pacientes. Os homens fogem, não é, dos exames, evitam a identificação precoce, por isso acabam complicando o cenário. Os dados mostram aí que essa doença tirou em 2018 a vida de 15 mil brasileiros, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E ele deve ser detectado em 2020 em cerca de 66 mil pacientes. Os números chamam a atenção, mas a mensagem é positiva, de que a identificação precoce, o acompanhamento ajudam na chance de cura. Estamos recebendo para essa conversa, para reforçar e para trazer muito mais informação, o doutor Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, colunista aqui da Jovem Pan, e o doutor José Carlos Truzzi, urologista do Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, e doutor em urologia pela Unifesp. Doutor Maluf, muito obrigado pelo teu tempo, um prazer recebê-lo aqui, falar contigo é sempre bom. Carlos, um prazerzão falar com você, um prazer falar com todos os ouvintes da PAN e também prazer poder estar partilhando essa mesa com o professor Truzzi, que é uma grande autoridade no assunto. Doutor Truzzi, igualmente um prazer também falar contigo e ouvi-lo a respeito desse tema que é fundamental, não é, para todos nós. É um prazer poder participar do programa. O doutor Fernando Maluf, que além de um grande amigo, é um oncologista, e é um prazer poder falar junto da audiência da Jovem Pan. Bom, vamos começar então explicando esses números aqui que eu trouxe. Enfim, são dados de referência histórica, né, 2018, uma projeção para esse 2020, um ano bastante conturbado, é verdade, porque essa mensagem principal aqui, não é, dos médicos para 2020 foi fique em casa. E isso levou a um entendimento aí, vamos colocar assim, equivocado, de uma parcela importante das pessoas, sobre o que esse fique em casa significa. E para algumas pessoas, esse fique em casa significou, de alguma maneira, negligenciar o cuidado com a saúde em alguns aspectos, né? Exames de rotina, o monitoramento ali de algumas doenças e etc. E aí a minha pergunta para você, Maluf, é a seguinte, em que medida essa forma de negligenciar o cuidado com a saúde de uma parcela da população, nós, os homens, que já também não gosta muito de ir para o consultório médico, acaba complicando uma situação como essa, que envolve o câncer de próstata, para que a gente tenha uma projeção de mais de 60 mil casos aí, estimados para esse ano? Eu vou citar dois dados dessa importante pergunta. O primeiro dado vem dos Estados Unidos, que dos 3 primeiros meses do primeiro para o segundo trimestre, 100 mil casos de câncer de próstata, intestino, pulmão, colo de útero e mama deixaram de ser diagnosticados precocemente, porque as pessoas, pela pandemia, pela angústia, pelo medo, deixaram de fazer seus exames rotineiros, né? Então, o impacto disso, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, ele foi gigantesco, porque, outra vez, esses são tumores que são quase sempre diagnosticados quando se faz o rastreamento através do toque retal e do PSA, que suspeita o diagnóstico, e depois fazer o diagnóstico pela biópsia, são diagnosticados precocemente. Então, esse é o primeiro impacto, deixar de ter feito o diagnóstico precoce em milhares de pessoas no mundo inteiro pela pandemia, não só no país, mas no mundo inteiro. Baseado nisso, um dado da Inglaterra mostrou que a mortalidade por câncer, de uma forma geral, esse ano de 2020 vai ser de 20% a 60% maior do que 2019. E o motivo disso é que, outra vez, você perdeu a oportunidade, a janela, de, baseado outra vez, né, que as pessoas não fizeram seus exames rotineiros, eles caíram em mais de 90% no primeiro semestre, comparado com o ano passado. Então, que essas pessoas vão ter o diagnóstico mais tardio, vão precisar de mais tratamento, mais custo,
mais efeito colateral e a chance de cura, obviamente, ela cai quanto mais avançada é a doença. Tanto isso que o Instituto Vencer o Câncer lançou uma campanha chamada que para a saúde não tem quarentena, onde a gente estimula todos os homens e mulheres a saírem das suas casas, outra vez com cuidado, de máscara, álcool gel, com todos os cuidados que a gente já sabe quais são, mas para manter a sua rotina de exames, que são muito importantes para eventualmente antecipar um diagnóstico precoce, seja de próstata ou outras doenças, numa situação que, quando precoce, é quase sempre curável, no caso, por exemplo, de câncer de próstata. Doutor Truzzi, quando a gente fala sobre essa identificação, fala sobre esses exames e etc., a gente está falando essencialmente de que processo para isso e para que perfil de paciente. Quem é que deve ficar atento e a partir de que momento, a partir de que idade, procurar o médico para fazer os exames? Em relação a quando que o homem deve iniciar uma avaliação para o câncer de próstata, a rotina deve seguir a partir dos 50 anos. Se ele tem algum antecedente familiar, de primeiro grau, pai ou irmão, que teve câncer de próstata com menos de 55 anos, ele deve, então, iniciar esse segmento a partir dos 45 anos de idade. Mas é importante frisar que o homem, de um modo geral, ele negligencia a sua saúde. Ele, a partir da adolescência, ele não faz nenhuma avaliação de rotina. Ao contrário da mulher que segue um acompanhamento a partir da adolescência com o ginecologista, o homem ele acaba deixando de fazer esse segmento e só vai realmente buscar uma nova avaliação quando já em uma idade mais avançada. Então, todo homem, é importante ter em mente que tem que fazer um acompanhamento periódico, não somente em relação ao câncer de próstata, mas isso de forma importante por causa desse mês, mas de um modo geral para a sua saúde a partir da adolescência fazer já acompanhamentos periódicos. Ô Fernando, e quando a gente pensa nessa perspectiva que é muito positiva, principalmente quando a gente fala numa doença que é muito temida, né? A palavra câncer já traz uma carga super negativa e felizmente, por meio da conscientização, da informação, a gente conseguiu mostrar que é importante sim falar sobre esse assunto, que as pessoas precisam buscar informações a respeito, para que elas saibam como se cuidar, saibam como identificar precocemente a doença. Ou seja, a gente não tem que fugir e se esconder, a gente tem que dar a cara e trabalhar para fazer com que os recursos disponíveis sirvam para o combate à doença. Então, acho que esse foi um avanço dos últimos anos, inclusive de campanhas como Novembro Azul e etc. E aí isso traz uma perspectiva positiva, né? Eu até como mencionei aqui no início da nossa conversa, de que tem uma alta chance de cura. Eu queria ouvi-lo a respeito disso, porque a gente fala muito sobre o avanço de medicamentos, as mudanças de tratamentos e etc., mas isso tudo, com o passar do tempo, se materializa de que forma? O que melhora para o paciente identificado com o câncer de próstata em termos de tratamento, em termos de possibilidades de cura? Bom, eu acho que um ponto importante é que uma regra geral para todos os tumores é que o diagnóstico precoce oferta chances de cura muito elevadas. Claro que esses percentuais variam um pouco, Carlos, para cada tipo de tumor. No caso de próstata, a cura em tumores precoces ela passa de 90% a 95%. Aliás, tem 30% dos pacientes com câncer de próstata que tem uma doença de tão baixa agressividade, baseado no volume pequeno, baseado em características favoráveis do microscópio, no PSA, que não precisam nem de tratamento. Então, o primeiro fato é que é muito doloroso para o médico, para o professor Truzzi, para mim, para todos os outros que cuidam dessa doença, quando a gente, infelizmente, encontra um homem que teve o diagnóstico tardio por alguma forma, ou de negligência ou por falta de acesso, o que é muito comum, particularmente, né, em 3/4 dos homens que estão ligados ao SUS e não têm, eventualmente, um convênio de saúde. Então, o primeiro aspecto é que o diagnóstico precoce é a chave do sucesso, não só um sucesso elevado, mas também mais simples em termos de forma de tratamento, que pode ser desde nada até tratamentos cirúrgicos, o professor Truzzi é uma autoridade no assunto, ele pode comentar, até tratamentos radioterápicos, que como a cirurgia também melhoraram muito no sentido de serem hoje muito mais curativos e serem muito mais inócuos em relação aos efeitos colaterais e conseguem direcionar os raios
e danificando o DNA do tumor de uma forma muito mais específica para o tumor e poupando os tecidos vizinhos, no caso o reto e a bexiga, que antes, no passado, sofria muita toxicidade pela radioterapia. Na doença avançada, os tratamentos também evoluíram muito. Outra vez, a gente tem de cada 10 homens com câncer de próstata, por volta de 1 a 2 que a doença já está muito avançada. E a gente tem por volta de 1 a 2 homens que, quando tratados com doença precoce, podem recorrer da doença. Então, para esse grupo de médicos que a doença ou já é avançada ao diagnóstico ou ela volta depois do tratamento potencialmente curativo, a medicina evoluiu de forma brutal para esses casos. Então, hoje nós temos novas formas de hormônio, além da diminuição da testosterona, que é o clássico hormônio chamado castração hormonal. Nós temos drogas hormonais muito inteligentes. Aliás, uma delas que foi motivo de um pódio no Congresso Americano de Oncologia, do nosso grupo brasileiro, a primeira vez que acontece isso na América Latina. Então, são drogas orais muito interessantes. Nós temos novas drogas quimioterápicas, nós temos novas drogas que bloqueiam mecanismos pelo qual o tumor especificamente cresce, chamado drogas alvo dirigidas. Nós temos drogas imunoterápicas e, por último, nós temos drogas fantásticas, que são drogas radioativas, que você injeta por via endovenosa e a radiação encontra o tumor de modo específico e tenta erradicá-lo nos locais que ele esteja. Então, eu falei de pelo menos 5 classes de drogas diferentes: hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia, drogas alvo dirigidas, drogas radioativas, que com certeza hoje conseguem não só estender de modo crônico essa doença para uma boa parte dos homens, mas também prevenir e evitar complicações da doença, particularmente as complicações ósseas, e melhorando também a qualidade de vida. Então, chegamos a um patamar muito positivo. Eu não conheço nenhum tumor do corpo humano cuja evolução foi tão importante quanto o câncer de próstata. Mas, outra vez, a gente prefere não ter que usar de todos esses recursos e poder ofertar para os pacientes tratamentos pontuais, rápidos e com baixos efeitos colaterais. Doutor Truzzi, e do ponto de vista cirúrgico, como é o acompanhamento, enfim, o atendimento a esses pacientes? Sempre que o paciente tem um diagnóstico precoce, sempre que ele faz essa avaliação e tem o diagnóstico feito de modo precoce, ele é passível de ser tratado numa fase inicial. Existe uma chance de cura muito alta. Para esses pacientes é superior a 90%. Então, um paciente que tem um câncer de próstata que está localizado, ele tem a chance de ser submetido por um tratamento cirúrgico, que é a remoção da próstata. Ela é feita hoje em dia por vias menos invasivas. Nós temos técnicas como a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, que minimizam o tempo de recuperação. O paciente tem uma recuperação mais rápida, ele tem uma evolução mais tranquila desse tratamento e uma chance realmente de cura com pouquíssimos efeitos adversos, efeitos colaterais desse tratamento. Então, a cirurgia ela acaba sendo bastante efetiva. Quando a doença ainda localizada, a gente tem condições de fazer esse tratamento pontual e a chance de recuperação é muito alta. Se perdemos, vamos dizer assim, esse momento ideal, onde o tumor está bem localizado na próstata, mas ele ainda é passível de ser tratado cirurgicamente, ele tem alguma extensão, ainda também essas cirurgias oferecem, aí, somadas a outras modalidades de tratamento, como, por exemplo, a radioterapia, a possibilidade de uma retomada, talvez não um índice tão alto de cura como seria se ele estivesse em uma fase mais inicial, mas ainda assim oferece uma chance de cura, uma chance de controle muito grande da doença. Eu estive dando uma lida em alguns conteúdos a respeito de exames, enfim, identificação, e tem muita coisa que fala sobre estudo genético para fazer um mapeamento, né, olhando para parentes próximos, enfim, olhando para trás, para tentar identificar as possibilidades ou até conseguir atuar de uma maneira um pouco mais customizada, vou usar aqui o termo da tecnologia, né, personalizada, para cada paciente. O que a gente tem disponível hoje, né, nesse sentido, falando sobre genética, que ajuda nessa identificação precoce ou mesmo
naquilo que a gente busca, né? A erradicação da doença, olhando o papel da modificação genética para alguns casos. Isso já é palpável, já existe, ou a gente está falando de algo que ainda demorará a surgir, doutor Maluf? Então, isso é muito interessante. Existe, na verdade, duas grandes utilidades da avaliação da genética molecular, tanto do tumor quanto do próprio indivíduo, a partir de exames de saliva ou do sangue. A primeira, existem casos de câncer de próstata, por volta de 5 a 10%, que tem uma origem puramente genética, ou seja, aquele homem nasceu com gene defeituoso, o mais comum chama-se BRCA, tem o tipo 1 e o tipo 2, e esse gene, fisiologicamente, ele tem uma função de guardar a sanidade, né? Guardar a integridade das células do corpo inteiro. Quando esse gene ele é defeituoso, esse gene, então, ele perde a capacidade, quando uma célula do corpo passa a sofrer transformações indesejadas, que essa célula vai acabar se transformando no câncer, porque esse guarda não consegue bloquear essa célula. Então, quem tem essa síndrome, né, tem uma chance muito grande, se for homem, de desenvolver o câncer de próstata, mas também o câncer de mama, de pâncreas e de vias urinárias. E na mulher, o câncer de mama, de ovário, pâncreas e vias urinárias. Uma mulher muito conhecida que teve isso, essa síndrome, que tem isso, é a Angelina Jolie. Então, o primeiro aspecto é que quando um homem tem uma história familiar muito rica, né, um pai, um irmão, avós, e teve essa doença muito cedo, a gente deve sempre pensar em avaliar se essa pessoa tem uma síndrome genética, e a importância disso não é só nem em relação ao tratamento, mas em relação também a saber se os filhos daquele homem, os irmãos, também carregam esse gene defeituoso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é para quando você encontra alterações moleculares ou genéticas no sangue, na saliva ou no próprio tumor, isso acaba direcionando a gente para potenciais tratamentos diferentes. Vou dar um exemplo. Quem tem uma síndrome genética desse gene é melhor servido, se precisa de tratamento, com cirurgia do que com radioterapia. Por outro lado, se alguém tem essa síndrome genética e a doença, infelizmente, acabou avançando para outros órgãos, nós temos hoje drogas que especificamente têm uma ação muito importante, muito ativa, em quem esses genes alterados são defeituosos. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que na própria análise molecular do tumor, a gente consegue, baseado em outros perfis moleculares, encontrar características que nos vão direcionar quando um paciente, eventualmente, pode ser seguido sem tratamento ativo naquele momento, com cirurgia ou radioterapia, quando o tratamento precisa ser feito imediatamente com cirurgia, como o professor Truzzi mencionou, radioterapia, quando que o paciente operado, que tem características mais desfavoráveis na peça cirúrgica, precisa ser rapidamente complementado com radioterapia. Então, o futuro da oncologia hoje é entender e aprofundar todas as características e nuances de cada tumor de cada paciente para encontrar, de um modo muito personalizado, um tratamento individual para cada pessoa. Quer dizer, uma era onde, nesse momento, os tratamentos se adequam a cada pessoa e não mais como era no passado, que era o paciente se adequa ao tratamento. Então, esse é o futuro de um entendimento profundo das características genéticas e moleculares dos tumores, para poder refinar a melhor conduta médica que seja mais precisa, mais exata, mais eficaz e com menos chances de sucesso. E aí agora eu queria dar 2 passos atrás, né? A gente olhou o futuro, olhou aquilo que já está acontecendo do ponto de vista de identificação por meio de exames, etc. Mas eu queria falar um pouco sobre sintomas, né? O que o indivíduo tem de observar no seu corpo, enfim, das manifestações que surgem e dizer, opa, peraí, isso aqui agora acende o sinal de alerta, eu devo procurar o médico. Existem manifestações sutis, manifestações mais graves, doutor Truzzi? O que as pessoas precisam ficar atentos? Os homens, sobretudo, precisam ficar atentos. Bom, aí são importantes duas considerações. Em relação ao câncer de próstata, ele é uma doença que não dá nenhuma manifestação nas suas fases iniciais.
Então, o homem não vai ter nenhum sintoma, não vai notar nenhuma alteração se ele for portador de câncer de próstata ainda num momento de início da doença. Ele só vai ter sintomas relacionados a esse câncer quando a doença já se torna mais avançada. Então, o homem não deve esperar por algum sintoma para procurar o atendimento. Essa conduta tem que ser uma conduta proativa, ele tem que fazer a avaliação periódica, como nós já pontuamos, após os 50 anos, uma rotina ou após 45, se tiver antecedente familiar de câncer de próstata, mas não aguardando sintomas. A manifestação da doença ocorre com sintomas apenas em fases mais tardias, aí como dores ósseas, perda de peso e sangramento na urina. São alterações que não ocorrem no momento inicial. Existe o aumento da próstata, que é um aumento benigno, que se chama hiperplasia da próstata, que não tem nenhuma correlação direta com o câncer, mas este sim pode dar sintomas. Então, dificuldade para urinar, o homem tem necessidade de urinar várias vezes, sente que não consegue esvaziar por completo a bexiga, urina várias vezes à noite. Então, essas são algumas manifestações, são alguns sintomas, mas relacionadas ao aumento benigno. O câncer de próstata, numa fase inicial, não dá sintomas, e é por isso que a gente insiste que sejam feitas essas avaliações periódicas de forma a detectar precocemente o tumor e possibilitar aí uma maior chance de cura. Bom, a gente, infelizmente, tem que caminhar para o final, porque o relógio ele é cruel com a gente, né? E aí eu queria pedir para o Dr. Truzzi deixar, enfim, um recado para quem nos acompanha, reforçando essa última fala, doutor, sobre a necessidade do acompanhamento e dos exames para essa identificação. Queria ouvi-lo, o senhor pode falar direto com a audiência da Jovem Pan nesse momento. É fundamental a avaliação feita de forma periódica. É somente desse modo que é possível diagnosticar um câncer de próstata, assim como o professor Fernando Maluf falou, muitos desses tumores, aproximadamente 1/3 deles, não sequer vai requerer algum tipo de tratamento, apenas um acompanhamento, mas quando necessário o tratamento, esse tratamento vai ser passível de um resultado excelente, com uma chance de cura muito alta. Então, a avaliação periódica é fundamental, não apenas nesse mês de novembro, do Novembro Azul, mas o homem deve se lembrar que ele tem que fazer essa avaliação sempre. E como eu disse de início, a partir da adolescência, todo homem tem que fazer um acompanhamento periódico e não aguardar sintomas, não aguardar manifestações, porque quando elas ocorrem, pode realmente ter sido perdido a oportunidade de se tratar de forma mais adequada, de se diagnosticar um tumor numa fase inicial. Então, isso é a mensagem que eu creio ser mais importante dessa campanha toda do Novembro Azul. E antes de me despedir do Fernando, também ouvi-lo, doutor, sobre o livro Vencer o Câncer de Próstata, né? O Instituto está lançando a 2ª edição do livro, que traz, além de, enfim, informações super importantes como essas que vocês trouxeram aqui, uma abordagem sobre estilo de vida, né? E o tanto que isso impacta na nossa condição de saúde, na propensão ao desenvolvimento de algumas doenças, entre elas o câncer de próstata. Queria ouvi-lo também um pouquinho sobre o livro e eu dou o serviço aqui para quem quiser encontrar. Esse é um livro que a gente está na 2ª edição. O primeiro livro vendeu mais de 50 mil exemplares. O livro chama-se Vencer o Câncer de Próstata, Evitar, Tratar e Curar. Ele está disponível gratuitamente para a população no site do vencerocâncer.org.br. Quando você entra no site, através do vencerocâncer.org.br, você já tem o livro na primeira tela e você consegue baixar o livro gratuitamente. Também tem informações no nosso próprio Instagram, Dr. Fernando Maluf. Esse livro é muito importante, é um livro completo, ele tem informações profundas, eu diria, de qualidade médica para a doença, sobre prevenção, diagnóstico, tratamento, estilo de vida, mas uma linguagem simples, transparente, que qualquer pessoa não médica consegue realmente entender de um modo muito tranquilo e positivo. Eu sempre falo que a informação é essencial, porque se você quer
outra vez, evitar ou erradicar um bandido na sua frente, você precisa saber exatamente as suas características, fraquezas, fortalezas e como aniquilá-lo. Isso é super importante. E agradecer a você da Jovem Pan pelo incrível trabalho de informação à população sobre saúde e dizer para a população que esse é um tumor que é prevenível, que é diagnosticável precocemente, é curável para a maioria das pessoas. Ele é um tumor que acontece em 1 em cada 6 brasileiros, ele é frequente e que, infelizmente, ainda 15 mil pessoas morrem. Parte dessas 15 mil pessoas que morrem porque eventualmente perderam uma janela adequada nos exames de rastreamento, porque não o fizeram, ou por falta de acesso, por dificuldade, ou às vezes porque não prestou atenção. Então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos ter amor ao nosso corpo. Não tem nada mais importante do que nossa saúde, porque nós, sem saúde, infelizmente, somos muito pouca coisa. Um abraço a todas as pessoas do Novembro Azul e que essa campanha se estenda com o professor Truzzi, que é uma autoridade no assunto, por todos os outros meses do ano. Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, colunista aqui da Jovem Pan. Doutor Fernando, muito obrigado pelo tempo, pelo bate-papo, pelas orientações aqui. Um abração. Muito obrigado. Doutor José Carlos Truzzi, urologista do Hospital Santa Catarina, doutor em urologia pela Unifesp. Também te agradeço pela conversa, pelas informações importantíssimas que o senhor compartilhou aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de ter participado e parabenizo realmente pela iniciativa de contribuir com a saúde de toda a população aí por parte da Jovem Pan. Um abração. E olha só, para rever essa e outras entrevistas aqui do Jovem Pan Saúde, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde lá no YouTube e também procurar a galeria com todas as informações lá no Panflix. É só baixar o aplicativo, está disponível para Android e para iOS. A gente volta na semana que vem com mais um Jovem Pan Saúde e eu sempre recomendo, se você conhece alguém que vai se beneficiar das informações que a gente reúne aqui com esses especialistas que nós convidamos, que fazem parte desse time do Jovem Pan Saúde, compartilhe. É muito importante, porque essas são informações que podem salvar a vida de alguém que você ama, pessoas com quem você se importa. Muito, muito importante compartilhar essas informações que vêm de autoridades nos assuntos. Jovem Pan Saúde volta na semana que vem. Um grande abraço, até a próxima. Cuidem-se. Saúde.